Pastor de Recife. E aí, ó, parabéns. Dê uma palavra Olha, aqui. ó, ó, eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Aê! Cara, não divulga isso não, cara. Não, então apaga. Tá queimado pra caramba. Apaga. Vai queimar. Posso fazer o A gente vai apagar. Eu vou esquecer. Esquece o partido. Ó, Bolsonaro! Esse é o Bolsonaro, esse aí. Bolsonaro mandou apagar. Apaga as eu vou apagar. Quem achava que bastava tirar o PT e pôr o Bolsonaro para acabar com a bagunça no Brasil, para acabar com a corrupção, para acabar com a mamata, estava completamente iludido, obviamente. Porque o Bolsonaro, ele não representa nada diferente. Ontem a imprensa se refestelou com a brigaiada interna no PSL, né? O partido do Bolsonaro fica, não fica, Bolsonaro vai sair, vai ficar. Tá uma confusão completa, né? O PSL, como eu já disse anteriormente, vocês adoraram, é um zoológico, você tem de tudo lá dentro, um monte de pessoas que não se entendem, um monte de estrelinhas querendo brigar pelo protagonismo, um monte de novatos que não entendem nada de política, estão agora batendo cabeça para entender o que tem que fazer, pessoas que não votam com o partido, pessoas que votam com o partido. Então, assim, é uma confusão completa, é um partido confuso, é um partido bagunçado, que cresceu em grande parte por causa da figura do Bolsonaro, quando vai e passa para esse partido, atraiu muita gente, é a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados, só perdendo para o PT, e é uma bagunça, é uma confusão completa. E logo de cara, desde o começo do mandato do Bolsonaro, está tendo que lidar com algumas denúncias de corrupção. A primeira delas, que é muito grave e afeta diretamente a família do Bolsonaro, tem a ver com o caso Queiroz, tem a ver com a denúncia de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. Ou seja, a denúncia é a seguinte: o Flávio Bolsonaro teria contratado funcionários fantasmas, muitos parentes, muitos amigos, para receber um salário fictício. Você vai lá, você, assessor parlamentar, vai receber 5 mil, mas você é obrigado a devolver 4 mil para o gabinete do Bolsonaro, do Flávio, e esse dinheiro fica com ele. Então você ganha um salário de R$1.000, não precisa comparecer no gabinete e todo mundo fica feliz. Então essa é a denúncia que envolve o Queiroz, que seria quem articulava isso, e era um amigo próximo do Bolsonaro, era motorista da família. Envolve a Michelle Bolsonaro, que teria recebido um cheque, alguns cheques, na verdade, na conta dela, vindo do Fabrício Queiroz, ou seja, esse foi o primeiro escândalo que já envolve a família diretamente e que pode, sim, em algum momento respingar no Bolsonaro, que tem tentado blindar o filho agora dele dessas denúncias. A segunda denúncia, o segundo escândalo, tem a ver com o Laranjal do PSL, que seria o uso de candidatas fantasmas no PSL, pessoas que não tinham a menor disposição ou menor intenção de se elegerem para receber verba do partido e que foi injetado em empresas de fachada. Então, por exemplo, uma candidata recebeu R$400 mil e esse dinheiro foi para imprimir panfletos. E a candidata recebeu ali meia dúzia de votos. Então essa é uma outra denúncia que aconteceu logo em fevereiro desse ano e que envolve o nome do ministro do Turismo, o Álvaro Antônio, também chega até ao nome do Bivar, que é o presidente do PSL, e que levou, naquele momento, à queda do Bibiano, que era o secretário-geral da presidência, e que caiu nem tanto pelo escândalo do Laranjal, mas caiu mais porque confrontou ali, entrou numa rota de colisão com o filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro. Então ele foi limado por questões internas, não por causa do Laranjal. O terceiro escândalo tem a ver também com o PSL, com o suplente do Major Olímpio, que teria ido para o Paraguai para participar de um esquema de compra irregular de energia excedente da Itaipu do Paraguai para uma empresa brasileira. Esse escândalo não foi tão mencionado no Brasil ainda. Eu quero voltar ainda para analisar os desdobramentos disso que aconteceu no Paraguai, o que foi coberto na imprensa paraguaia, porque no Brasil isso botaram panos quentes total. Eu não sei se vai haver alguma investigação em relação ao Itaipu Gate, não sei se vai avançar em algum sentido no Brasil, mas foi um escândalo grave que quase derrubou o presidente do Paraguai. Quase levou ao impeachment do presidente lá, de tão grave, de tão sério que foi a denúncia. Ou seja, se você esperava fim da corrupção, não vai acabar, obviamente, né? E essa confusão aí, esse monte de escândalos, esse monte de briga interna, levou agora o presidente, nesse vídeo do começo, como eu mostrei aqui, a dizer para esquecer o partido. Esquece o partido, não tem nada a ver com isso. Sendo que tem tudo a ver com isso, né? Ele é a principal figura no partido agora, né? A cara do PSL hoje é o presidente Bolsonaro e os filhos dele, né? O Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, são a cara do PSL no Brasil. Então tem tudo a ver com o Bolsonaro isso. Chegaram a anunciar que ele saiu do partido, depois ele voltou atrás. O que ele quer mesmo é ser expulso do partido, porque assim ele pode entrar para uma outra sigla ou criar um novo partido. Ainda não se sabe muito bem qual será o futuro do Bolsonaro nesse sentido, mas ele quer ser expulso porque assim ele sai como vítima da situação ali e pode mudar de partido tranquilamente.
O que é importante a gente pensar aqui na trajetória do Bolsonaro é que o Bolsonaro não tem nenhuma fidelidade partidária, não tem nenhuma fidelidade ideológica. Se você olhar aqui os partidos pelos quais ele passou na vida, ao longo desses 30 anos como parlamentar, ele já passou pelo PDC, PPR, PPB, PTB, PFL, PP, PSC e agora o PSL. Se ele sair, ele vai entrar no 9º partido dele. Então ele não tem fidelidade partidária. Não que ele seja uma exceção nesse caso, não. Acho que muitos candidatos mudam frequentemente de sigla, porque é o fisiologismo brasileiro. Você vai de acordo com a maré. Para onde sopram os ventos, você vai. Então ele representa o que é a política tradicional brasileira, né? Busca de interesses, oportunismo. Isso também se reflete no modo como o Bolsonaro votava em seu tempo como parlamentar, né? Tem uma reportagem muito boa aqui da Folha de São Paulo, chamada Desmistificando o Bolsonaro, uma reportagem de 2017 pelo Bruno Carrasa, no qual ele fala sobre a postura ideológica do Bolsonaro enquanto parlamentar, as votações que ele participava. Tem alguns gráficos bem interessantes. Ele mostra aqui como o Bolsonaro é um tremendo de um oportunista. Durante vários anos, ele votou sempre contra o PT, em 100% dos casos ele votou contra o PT, e depois, quando o PT se elege, ele passa a votar junto com o PT durante um bom tempo também. Em várias questões econômicas, principalmente, ele vota junto com o PT, e depois, no governo Dilma em diante, ele passa a votar contra o PT de novo. E aproveita e surfa o antipetismo. Essa reportagem é bem interessante, eu recomendo que vocês leiam, para você ver o perfil desse candidato. É uma pessoa que não tem muita clareza sobre o que ele defende ou não. Segundo esse artigo, o Bolsonaro é corporativista, é intervencionista em termos econômicos, defendeu o PT, defendeu o Lula, defendeu o Genuíno. Inclusive, confesso publicamente que eu votei no segundo turno no Lula e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, já que seus quadros do PT, do PCdoB, e outros partidos também aqui, no Senado também tem gente competente, com honestidade, com caráter, com história, para assumir o Ministério da Defesa. Eu não tenho como indicar ninguém à defesa, eu não faço parte da equipe do Lula, nem tenho o poder de veto, mas tem a minha voz aqui. Eu peço até mesmo que seja o nome de José Genuíno, uma pessoa que eu não tenho muita amizade com ele, mas reconheço a competência dele. Eu não seria oposição ao José Genuíno sem minha defesa, como não seria ao Aldo Rebelo, do PCdoB. São homens competentes. É o apelo final que eu faço aos companheiros do PT, o PCdoB, as pessoas de bom senso nesse país. Eu vou ler um trechinho aqui da reportagem. Para analisar o quanto de mito há nesse discurso do Bolsonaro, analisei seu comportamento na Câmara dos Deputados desde 91. Para isso, coletei os dados sobre projetos propostos, votações nominais e participação em frentes parlamentares. A visão a que cheguei é que Bolsonaro sempre foi corporativista, ou seja, defendia a classe dos militares principalmente, intervencionista econômico, conservador e, em certa medida, oportunista. Em certa medida não, ele é muito oportunista. Basta lembrar que em 99 o Bolsonaro elogiou Hugo Chávez. Eu vou ler aqui um trechinho da reportagem que fala sobre isso, é uma reportagem da Veja, que ele diz o seguinte, que a Revolução Bolivariana, a Revolução do Hugo Chávez, era uma esperança para a América Latina. Chávez é uma esperança para a América Latina e gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil. Acho ele ímpar, pretendo ir à Venezuela e tentar conhecê-lo. E depois ele disse aqui, olha, o Hugo Chávez não é anticomunista e eu também não sou. Na verdade, não tem nada mais próximo ao comunismo do que o meio militar. Acho que ele, o Chávez, vai fazer o que os militares fizeram no Brasil em 64, com muito mais força. Só espero que a oposição não descambe para a guerrilha como fez aqui. Então, se ele tem uma pessoa que não tem muita clareza sobre as coisas, não tem muita clareza sobre o processo histórico, não tem clareza sobre a política, não tem clareza sobre aquilo que ele defende, no final das contas, é um oportunista. É alguém que vai surfando as ondas. E quando ele percebeu o crescente antipetismo que havia no Brasil, ele também surfou essa onda e se aproveitou dessas pautas antipetistas para se eleger. Sendo que, como vocês viram aqui, durante muitos anos ele votou junto com o PT em várias pautas, elogiou o Lula, disse que votou no Lula, disse que votou no Ciro Gomes. Essa pauta liberal que ele diz defender também não fazia parte das pautas históricas que ele defendeu durante boa parte enquanto parlamentar. Ele se aproveitou também desse discurso liberal para crescer em popularidade. É um oportunista. E saindo do PSL, para onde quer que ele vá, não fará diferença, porque ele continuará também surfando as marés, vai continuar surfando as ondas. E aqui você tem um fenômeno muito interessante, porque o Bolsonaro, como eu disse, ele representa boa parte da política brasileira. Muitos candidatos são como ele em termos de
fidelidade ideológica e partidária. As pessoas vão e mudam de partido ao bel prazer quando lhes convém. O problema é que quando você tem figuras como o Bolsonaro e como o Olavo de Carvalho, que nas sombras atuam e fazem suas coisas, fazem seus esqueminhas ali sem serem percebidos, dizem suas besteiras, dizem suas bizarrices, tudo bem, ninguém presta muita atenção a essas pessoas. O problema é quando o Bolsonaro e o Olavo de Carvalho, eles vêm para a luz, eles saem do esgoto no qual eles habitavam e vêm para a claridade, são postos sob os holofotes. Aí você começa a perceber as imperfeições dessas pessoas. Aquilo que era só uma excentricidade, aquilo que era só uma bizarrice curiosa, até um pouco engraçada, quando se torna visível, quando chega ao poder, no caso do Bolsonaro, que se torna o presidente da República, ou no caso do Olavo de Carvalho, que passa a ditar a ideologia oficial do governo, quando essas pessoas saem das trevas e vêm para a claridade, isso é assustador, porque você começa a enxergar que essa piada não tem graça. Isso é perigoso. Você ter uma figura como o Bolsonaro, que era um parlamentar medíocre, inexpressivo, que era motivo de piada, que ia no CQC para ser ridicularizado, que ia no Luciano Gimenez para ser exposto como a figura patética que ele era, repleto de preconceitos, repleto de atraso, repleto de um discurso retrógrado. Quando essa pessoa decide ser uma bizarrice apenas e passa a se tornar presidente, e passa a ditar os rumos do país, e passa a humilhar o país para o resto do planeta, passa a comprometer a política externa brasileira, passa a comprometer o direito de minorias no país, passa a apoiar publicamente em visitas oficiais a outros países ditadores, facínoras, aí sim isso é perigoso, aí sim isso é muito preocupante. Ou como o Olavo de Carvalho, que vai para reuniões oficiais junto com o presidente nos Estados Unidos, se encontrar com o Bannon, quer importar para os Estados Unidos a obra do Olavo de Carvalho, porque, segundo o Bannon, os Estados Unidos agora está vazio de ideias. Uma figura como o Olavo de Carvalho, por incrível que pareça, vai oxigenar o conservadorismo norte-americano. Aí realmente a piada não tem mais graça. Então, por um lado, você tem um político que sempre foi medíocre e que cresceu somente por causa dessa onda antipetista. Ele explorou, ele soube capitalizar o ódio e o medo dos brasileiros em torno de certas pautas morais que são completamente bizarras também, que despertaram as piores emoções nos brasileiros, e por outro lado você tem uma ideologia acompanhando esse governo, a figura do Olavo de Carvalho, que também explora os piores medos e as piores emoções dos brasileiros. A partir de falsidades históricas, a partir de distorção de filosofia, a partir de uma incompreensão completa de certos conceitos, a partir de mentiras, de fraude, de charlatanismo, de uma lavagem cerebral efetuada sobre os alunos. Então essa crise do PSL é uma crise de um governo medíocre e patético, de uma pessoa que a gente sabia que não conseguia articular os votos para poder passar suas pautas, a gente sabia disso. A gente falava isso já há quase 2 anos. A gente sabia que o Bolsonaro seria um incompetente completo enquanto presidente, que ele não conseguiria dialogar com o Congresso, que ele não conseguiria fazer essas coisas, a gente sabia disso. Porque isso só seria possível se de repente todos os parlamentares houvessem endoidecido. Se todo mundo tivesse louco lá dentro para poder acompanhar a maluquice do Olavo de Carvalho e do Bolsonaro. Você precisaria que todos os parlamentares tivessem entrado nesse limbo de maluquice. Felizmente não aconteceu. Então a saída do Bolsonaro do PSL não vai apagar os escândalos, não vai livrar o Bolsonaro do Laranjal do PSL e não vai livrar o Bolsonaro do Queiroz também. E nem do Itaipu Gate. Ele pode até pensar que vai fugir dos problemas, mas não vai fugir porque os problemas o seguem. Ele é o problema. O Bolsonaro é que é o problema do Brasil agora. Ele não pode fugir dos problemas. Eu quero saber se vocês estão acompanhando essas notícias sobre agora essa brigaiada interna do PSL, sai, não sai, fica, não fica do Bolsonaro, para onde que ele vai depois. Eu vou deixar para vocês aqui várias reportagens sobre esses assuntos aqui que eu mencionei, sobre o Laranjal, sobre o Bolsonaro elogiando o Hugo Chávez, sobre o Bolsonaro elogiando o PT também, elogiando o Lula, recomendando o Genuíno para ser ministro da Defesa. Então confiram essas reportagens, leiam, e eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui. Onde vai parar isso aqui? Inclusive é importante também porque, nesse momento, talvez a primeira pessoa que teve um vislumbre de lucidez no PSL foi Alexandre Frota, que cavou a sua expulsão e se libertou dessa maluquice. O Alexandre Frota agora está querendo articular o impeachment do Bolsonaro, quer derrubar o Bolsonaro a qualquer custo. Vamos ver no que vai dar isso também. Deixa seu comentário aqui embaixo o que você pensa sobre isso, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!